Continuando aqui, nosso foco maior é entrar no reino de Deus. Nós estamos caminhando em direção ao reino do Senhor. Nós estamos aqui de passagem, né? Então muitas das pessoas estão se esquecendo, qual é o propósito da vivência da palavra todo dia, seja na fazenda, seja onde for, né? Seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, tá entendendo? Muita gente está esquecendo qual é o propósito da palavra. Também de viver aqui na terra, né? De fazer aquilo que é do lugar de Deus, de nos afastar daquilo que nos faz indignos do reino de Deus e se aproximar daquilo que nos faz digno do reino de Deus. Tá entendendo? De não roubar, de não matar, né? De muitas outras coisas que Deus nos ensina e nos fala que nós temos que deixar, que nós temos que deixar de praticar, deixar de fazer. São muitas coisas. Muitas vezes a pessoa fala, diz alguma coisa com seu irmão, né? E não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de chegar até ele. Não é lá no altar, é lá e lá no teu irmão. Deus quer que você vá lá naquele que você falou. Deus quer que vá lá naquele que você fez. Deus quer que você vá lá naquele frente a frente, cara a cara, quebrar essa barreira, romper essa barreira, romper, como é que eu posso falar? O egoísmo. Não vou lá nele não, porque ele é que está errado, ele que falou, ele foi que fez isso, né? Talvez você, né, não falou nada, não fez nada com o teu irmão, com o teu próximo, mas ele fez. Então, por que ele não tem coragem? Por que ele não tem força de vir até aqui? Porque o Espírito Santo de Deus não está reinando no coração dele. Está entendendo? Porque quem está em Cristo Jesus, quem pratica a palavra, quem faz a vontade de Deus, quando fala, quando erra, quando diz algo que não era para ter dito, ou fez algo que não era para ter feito, ele vai lá e se reconcilia com o irmão. Ele chega lá e diz: meu irmão, perdoa, eu falei assim, disse assim com você, né? Quantas pessoas aí falam, chama, diz coisas com o seu próximo, com o seu maninho, com a sua maninha, né? Então, a palavra de Deus vivenciada todo dia nos faz ser assim, né? Quando nós colocamos a palavra em prática, tá entendendo? Você consegue fazer exatamente isso que Deus está pedindo para fazer, né? Viver corretamente, viver dignamente, viver, né, verdadeiramente, né, em Cristo Jesus, tá entendendo? Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Mas por que a gente lê, pratica, anuncia? Ontem a palavra de ontem foi que praticar e ensinar. Você não está proibido, ninguém está proibido de falar, de anunciar o evangelho para o outro, seja onde for. Jesus mesmo diz: ide pelo mundo inteiro e prega o evangelho a toda criatura. Está entendendo? O homem, a mulher, o ser humano, ele tem essa missão de anunciar o evangelho, de falar o evangelho, não só de falar, mas de praticar, de colocar em prática, de viver a palavra do Senhor. Tá entendendo? E isso aqui é uma das coisas que Deus pede. E muitas vezes fica pesado para alguns, para a pessoa, né? Mas por quê? Porque muitas vezes ele não está colocando em prática a palavra, né? Ele não aceita. Muitas vezes o homem, a mulher, né? O ser humano, ele tem até raiva quando você anuncia o evangelho. Muitas vezes nem gosta que você pregue a palavra, porque a palavra é a verdade. Muitas vezes a verdade bate na porta daquela pessoa, né? E aí dói, porque é a verdade e ele não quer ser errado. Foi uma das coisas que levou a Jesus a ser crucificado. Quando Jesus passa a anunciar o evangelho, quando Jesus passa a pregar, a ler as escrituras, então as escrituras mostrou àquele povo o erro, o pecado deles, né? Desmascarou eles, né? Mostrou para eles que eles eram errados, que eles pecavam e eles não aceitavam aquilo. Então foi isso que fez com que eles viessem a odiar Jesus e desejar a morte dele. Foi exatamente isso, a verdade, né? E a verdade dói, né? Quantas pessoas aí chamam o outro de arrogante, quantas pessoas chamam o outro de mentiroso, quantas pessoas, né, falam meio monte de coisa com o outro e não tem coragem de ir lá e dizer: não, irmão, eu errei, eu pequei, me perdoe, eu falei isso, falei aquilo. E é para fazer isso,
Porque é Deus que está pedindo, é Jesus que está dizendo, antes de você ir no altar, antes de você ir na igreja, antes de você ir para qualquer lugar referente a Deus, né? Seja num retiro, seja numa adoração, seja onde for, reconcilia-te primeiro com aquele que tu tem que se reconciliar. Porque nada vai adiantar de você ir lá no altar do Senhor, se você tiver com mágoa, com raiva, com inveja, com ódio, com rancor, seja qual for o motivo for, ou sem motivo for, do próximo, do teu irmão. Amém? Então, palavra para ser colocada em prática hoje, né? Vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Amém? E todos tenham um bom dia aí, na paz do Senhor Jesus. Paz e bem. Glória a Deus. Para a honra e a glória do Senhor. Todos ficam aí com Deus. Bom dia.